Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas do programa que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar alto que queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata para resolver esse problema. O Padre Fonseca está a falar sobre Cabo Delgado, a região norte de Moçambique, que vive dias de aflição, de desespero, de medo mesmo por causa dos ataques terroristas que voltaram em força e que estão a provocar uma nova crise humanitária de enormes proporções neste país africano de língua oficial portuguesa. A situação é particularmente grave. Como explica este sacerdote, este não é o momento para se cruzar os braços, mas sim para se agir, para se ir em socorro destas populações, para se gritar bem alto que há uma guerra em Cabo Delgado e que o mundo não pode ficar indiferente a todo esse sofrimento. E tal como em Cabo Delgado, também há uma guerra na Ucrânia. E a Fundação AIS lançou aqui em Portugal uma enorme campanha nesta quaresma de apoio à igreja deste país, que contou com a vinda até Lisboa de um bispo ucraniano, de propósito também para participar nesta iniciativa. Estes vão ser, claro, dois dos principais temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas vamos começar pelo Haiti. Foram libertadas, ao fim de 24 horas de cativeiro, 3 irmãs que haviam sido raptadas num orfanato num bairro de Port-au-Prince. Um rapto que ocorre, Catarina, num momento de particular violência neste país caribenho. É verdade, Paulo. Portanto, as 3 irmãs, 3 religiosas da congregação de São José Coni foram então raptadas por homens fortemente armados. Então, no passado dia 5 de março, na terça-feira, portanto, ao princípio da tarde, num orfanato num bairro de Port-au-Prince, que é a capital do Haiti. Portanto, felizmente, elas foram libertadas, como disse, portanto, 24 horas depois. Portanto, foram 24 horas de cativeiro que estas irmãs tiveram. E, de facto, isto tudo acontece, Paulo, numa altura muito particular, de muita violência neste país. Por exemplo, dias antes, houve gangues armados que atacaram 2 prisões e que acabaram por libertar milhares de detidos. Calcula-se, Paulo, que só nesse dia foram libertados 4 mil presos que terão escapado e que estão, neste momento, em liberdade nas ruas da cidade. Este ataque à prisão que refere levou, inclusivamente, as autoridades a decretarem o estado de emergência e o recolher obrigatório. O rapto das 3 irmãs que estamos a comentar mostra também a situação de enorme insegurança em que se encontram os membros da Igreja no Haiti. Sim, é verdade, Paulo. De facto, é muito inquietante toda esta sucessão de acontecimentos que têm acontecido no Haiti, todos eles relacionados com a Igreja. Portanto, estas 3 irmãs da congregação de São José Coni foram raptadas então no dia 5 de março. Portanto, cerca de 2 semanas antes, portanto, no dia 23 de fevereiro, 6 religiosos e um padre foram também raptados em 2 incidentes distintos na capital do Haiti, em Port-au-Prince. O padre foi libertado, no entanto, os religiosos ainda continuam em cativeiro. Mas já em 19 de janeiro, houve também outro rapto de 6 irmãs pertencentes à congregação das religiosas de Santana, que levou, como nós falámos na altura aqui no nosso programa, Paulo, o Papa Francisco a falar e a pedir também a libertação destas irmãs, o que ocorreu depois, uma semana mais tarde. E no meio de tudo isto, houve ainda um incidente grave com um bispo que ficou gravemente queimado numa explosão. Sim, Paulo, e é também importante falarmos disso aqui. Portanto, o Dom Pierre André Dumas, que é o bispo de Ansavo e Miragoane, foi então atingido por uma explosão no domingo, dia 18 de fevereiro, durante uma visita que ele estava a fazer à capital do Haiti. Portanto, o prelado ficou gravemente ferido, foi submetido a diversas intervenções cirúrgicas, está neste momento a recuperar nos Estados Unidos a sua saúde e neste momento, Paulo, as autoridades ainda estão a investigar o que é que realmente aconteceu, mas neste momento ainda não descartam a possibilidade de ter sido um atentado. A situação, de facto, é particularmente grave. Isso está bem espelhado também
no mais recente relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, editado pela Fundação AIS. Sim, Paulo, o Haiti está neste nosso último relatório, é um dos países que está assinalado a vermelho, portanto com este sinal de alarme, não é? De alarme, de problemas, não é, graves relativamente à religião. E neste nosso documento, Paulo, nós referimos que o Haiti entrou numa espiral de caos político, económico e social, e que as estruturas estatais, como por exemplo o Parlamento, o Poder Judicial e a própria administração pública entraram em colapso. E tudo isto se agravou, e importa também registar esse facto, com o assassinato que aconteceu em julho de 2021 do presidente Jovenel Moïse. Sem dúvida, Paulo, foi de facto o ponto de viragem, não é? E desde então o Haiti tem sido dirigido por um presidente que é o Ariel Henry, mas neste momento ainda não há datas sequer para novas eleições, e isto é de facto potenciador de todos estes conflitos, todos estes incidentes que têm acontecido no Haiti. Podemos dizer que é um país à deriva e sem ninguém efetivamente neste momento mandatado para governar. Sim, e isto, Paulo, se pensarmos que estamos a falar num país que é pobre, que é atingido com muita frequência por catástrofes naturais. Provavelmente os nossos telespectadores lembrar-se-ão do ciclone em 2010, que causou mais de 200 mil mortos no Haiti. Portanto, o Haiti vive de facto num caos total, com as populações a passarem fome, sofrendo com várias doenças que estão a atingir a população, com a violência dos gangues, também com crimes bastante violentos relacionados com a droga, e tudo isto. Para além de tudo isto, não é? Ainda temos esta epidemia de raptos, que temos falado aqui tantas vezes no nosso programa de televisão. Muito bem. A situação, já o dissemos, é grave e a ONU está também muito preocupada com a evolução dos acontecimentos. Ulrika Richardson é a responsável pelo escritório da ONU em Port-au-Prince e no final do ano passado ela já descrevia um país a viver um autêntico caos. For many Haitians, daily life is not only a striking struggle to find food to put on the table for their families, but it's also a matter of life and death. Many go to great risk of just leaving their house, going about a normal life, risking being caught in line of fire, risk being kidnapped, risk being lynched, risk being raped. Haiti, in fact, is spiraling into a very serious, we can call it a human rights crisis, we can call it a protection crisis. Overall, simply to say that it's a multi-dimensional crisis. We have, in fact, 5.2 million Haitians today that are in need of humanitarian assistance. We have 4.35 million people that face acute food insecurity, and that's a staggering figure. It is 2 out of 5 Haitian that face acute food insecurity. In fact, a great frustration for the UN family and also for the humanitarian community in Haiti is that we don't have sufficient funding. Dando agora um salto no globo, vamos centrar a nossa atenção na Terra Santa. Em comum, continuamos a falar em violência. Neste caso, queremos falar da situação dos cristãos nesta região. Uma situação que já era difícil e que se agravou desde outubro do ano passado, com o início da guerra na faixa de Gaza. E queremos falar disto agora porque, Catarina, a guerra está a ter consequências também para os cristãos que vivem na Cisjordânia e em Jerusalém. Sim, Paulo, podemos dizer de facto que os cristãos que vivem quer na Cisjordânia, quer em Jerusalém, estão de facto a ser confrontados com uma situação terrível, não é? Porque esta guerra que temos assistido na faixa de Gaza, mas também com o escalar das próprias tensões que está a provocar muitos problemas para todos os cristãos que vivem ali, e como sabemos, a comunidade cristã nesta zona é muito reduzida, não é? Por causa da guerra, toda a região está a atravessar uma crise económica generalizada, com numerosas famílias a lutar agora pela própria sobrevivência. Sim, Paulo, neste momento estamos a assistir de facto a esta luta pela sobrevivência das famílias, que passou a ser uma situação muito comum dentro desta comunidade cristã nesta região, principalmente depois de terem perdido todas as suas fontes de rendimento devido à paralisação total do setor do turismo, como sabemos, dos despedimentos em massa que aconteceram e também às severas restrições de liberdade de movimentos que Israel está a impor. E estamos a falar, portanto, de uma taxa de desemprego
desemprego muito elevada. Sim, Paulo. Neste momento, e segundo dados obtidos pela Fundação AIS, neste momento o desemprego estará a rondar os 72% da população ativa, portanto que é de facto um recorde sem precedentes nesta região. E se assim neste momento as perspectivas de futuro não são nada animadoras. Não, Paulo, não são de facto e a decisão das autoridades israelitas de substituir então os palestinianos no mercado de trabalho está de facto a criar um problema a muito curto prazo. Dados obtidos também pela Fundação AIS, Paulo, prevê-se que, por exemplo, mais de 80 mil trabalhadores indianos irão substituir ou irão ocupar os postos de trabalho que eram anteriormente ocupados por palestinianos. E isto, como é fácil nós entendermos, irá afetar toda a comunidade local. E estamos a falar quer de cristãos, quer também de muçulmanos, claro. Mas como os cristãos são, nesta região, uma comunidade muito pequena, qualquer medida que seja restritiva ao nível do trabalho vai ter implicações gigantes. Sem dúvida, Paulo. De facto vai ter um impacto enorme e além desta questão económica, destes sinais que os cristãos estão a enfrentar, que serem cada vez mais duros, não é? Também temos assistido, Paulo, que há cada vez mais ameaças ao facto de esta comunidade revelar em público a sua identidade. E estamos a falar de ameaças quer por parte dos judeus ultra-ortodoxos, como também por parte dos extremistas muçulmanos. Situação que, portanto, tenderá a não melhorar num futuro próximo. E isto levanta também a questão do apoio aos cristãos que vivem na Cisjordânia e em Jerusalém. A Fundação AIS tem projetos em marcha para minimizar de alguma forma, digamos, a situação em que se encontram estas famílias? Sim, claro que sim, Paulo. Portanto, estamos em colaboração, em conversas muito estreitas, colaborando com o Patriarcado Latino em Jerusalém. E, portanto, neste momento a Fundação AIS já implementou uma série de programas de reabilitação profissional, de estágios, portanto, de programas de formação para ajudar todos aqueles que ficaram desempregados, principalmente os mais jovens e também aqueles que vêm de famílias mais vulneráveis. Portanto, além disso, Paulo, a Fundação AIS também está a proporcionar ajuda médica, ajuda humanitária, de emergência para todas aquelas famílias que estão a ser diretamente mais afetadas pela crise económica, quer na Cisjordânia, quer em Jerusalém. Obrigado. Excelente essas notícias. Rafi Gatas é um jovem especial. Ele é cristão, ele vive precisamente na Cisjordânia e tem sido uma das vozes mais ativas na defesa da liberdade religiosa na Terra Santa. Ainda no ano passado, em agosto, foi possível escutá-lo na Basílica dos Mártires, num dos eventos mais concorridos da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa. Como ele nos disse então, e vamos recordar agora, o apoio da Fundação AIS é fundamental para que esta não seja a última geração cristã da Terra Santa. Since we were kids, we knew that we are living in the most important land for us Christians, the Holy Land. But 2,000 years after resurrection, we are facing danger to become the last Christian generation of the Holy Land. We are less than 1% of the society because the immigration. The main reason is that we are not living in a safety area. There's a wall surrounded all over the place that separated the land, separated the families, separated Christians of the West Bank from their identity, because many holy places are behind the wall. It's like a prison. And the worst is when sometimes we're doing our processions and religion celebration, some people will come and spit on the cross. Our church leaders, the nuns, they will come and try to destroy, to attack the churches. And the system will not go against them. So we're living sometimes under persecution. All the issues that happen affect spiritual life. So there's a great need nowadays that we need to evangelize the Christian youth of Holy Land. We do 3 times a year the prayers, summer camps, but it's not continuous. We need support so we can do more. To the benefactors of ACN, please
continue your support and continue praying for us, because we don't want to be the last Christian generation in the Holy Land. No arranque do programa, nós escutámos o apelo de um sacerdote de Pemba, da região norte de Moçambique, que está a enfrentar novamente uma terrível onda de ataques terroristas de grupos armados que reivindicam pertencer ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. Antes de o escutarmos, de ouvirmos o seu apelo, o seu grito de socorro, importa recordar aos nossos telespectadores o que está a acontecer em Cabo Delgado. Ainda na semana passada, o Bispo de Pemba falou, numa mensagem enviada para o nosso programa, da tragédia que está a afetar toda esta região. Sim, Paulo, o Bispo de Pemba, portanto, Dom António Juliás, enviou-nos então uma mensagem para a Fundação AIS, onde descreve de facto estes ataques, esta violência terrorista, uma violência bárbara, como ele nos diz, com a destruição das aldeias e com a morte de muitas, mas mesmo muitas pessoas. E depois há, claro, em consequência de toda esta violência, de todos estes ataques, a fuga também de milhares de pessoas. Ou seja, estamos perante mais uma crise humanitária gravíssima em Cabo Delgado e não há como não o dizer, os cristãos parecem estar na mira dos terroristas. Sim, Paulo. Nesta mensagem que o Dom Juliás nos enviou, ele refere que dezenas de aldeias foram atacadas e que nessas aldeias todas, e eu repito, Paulo, portanto, todas as capelas cristãs foram de facto destruídas. Por isso diz bem destas intenções destes grupos armados que têm atacado esta região de Moçambique e que, não nos podemos esquecer, Paulo, que reivindicam pertencer ao Daesh, ao autoproclamado Estado Islâmico, não é? Na mensagem que nos enviou o Padre Fonseca, que vamos escutar daqui a instantes, ele procura alertar o mundo para esta situação e para a urgência de se socorrerem estas populações. Sim, Paulo, e mais uma vez registramos este facto que foi através da Fundação AIS que a Igreja de Pemba lançou estes alertas, lançou todos estes gritos de socorro para o mundo, não é? Para nos lembrarmos, para não nos esquecermos do que está a acontecer em Cabo Delgado, para vermos tudo o que está a acontecer em Cabo Delgado. E, de facto, Paulo, não é demais explicar que só no espaço de duas, 3 semanas, Paulo, estes novos ataques causaram uma nova vaga de fuga das populações e, segundo os dados que nós temos, há neste período cerca de 100 mil novos deslocados, ou seja, há 100 mil novas pessoas que deixaram as suas casas, deixaram as suas aldeias e que neste momento estão a procurar abrigo em zonas que pensam que são mais seguras, não é? Ou seja, são pelo menos 100 mil novos deslocados a somar aos cerca de 1 milhão que já existiam nesta região norte de Moçambique. Perseguição, violência, medo, pessoas assustadas, pessoas em fuga, fome. O padre Quirivi Fonseca não poupa nas palavras para dizer o que está a acontecer em Cabo Delgado. Não poupa nas palavras para alertar o mundo para o sofrimento de milhares de pessoas inocentes, vítimas de bandos armados, de grupos terroristas pertencentes, como dizia agora a Catarina, ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. No ano passado, que parecia as coisas estavam a melhorar, fomos surpreendidos neste ano com uma nova onda séria, terrível e cruel dos ataques. Muita gente morrendo. E de modo especial, muitos militares, jovens, com suas vidas limitadas, com projetos limitados. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar alto. Queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata para resolver esse problema. Neste momento, o povo precisa de comida, o povo precisa de cobertores, o povo precisa de um abrigo, porque esses ataques, como vimos, a ocupação no posto administrativo de Mocojo, em Macomia, os ataques recentes, que até o Papa Francisco falou no Ângelus ontem, domingo, na missão Nossa Senhora, Mãe da África, em Mazese. Isso tudo lugar que
o distrito de Chiúra, onde muita gente fugia para lá para ter abrigo. Agora o medo aumenta, o povo está desesperado, não sabe em que local poderá se esconder neste momento que deveria ser de trabalho nas machambas para a produção de alimentos, não está conseguindo. Então estou aqui gravando este vídeo apelando à sociedade internacional para intensificar a ajuda à nossa província de Cabo Delgado, a Moçambique, e procurar formas de como resolver esse problema. Então, estou aqui e não quero me alongar, senão um pedido de socorro. Socorro para resolver esse problema, para Moçambique e Cabo Delgado ter a paz. Para que o povo, neste momento, tenha socorro de comida, tenha socorro de conforto, porque não tem onde recorrer isso. São inocentes. Foi o padre Fonseca a alertar o mundo para a situação trágica que se vive em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, região que está novamente no centro do furacão jihadista que atormenta cada vez com mais intensidade o continente africano. E agora, depois de termos escutado este grito de socorro, levanta-se, Catarina, a questão da solidariedade. Nós já o dissemos aqui na semana passada, mas importa reafirmar isso. Moçambique é um país prioritário para a Fundação AIS. Sem dúvida, Paulo. E é bom nós voltarmos aqui a repetir, para quem nos está a ver lá em casa, para os nossos benfeitores e nossos amigos também tenham... Para sensibilizar as Exato, pessoas, não é? E para que as pessoas tenham consciência de facto de todos estes projetos de apoio e de solidariedade para com esta igreja em Cabo Delgado, que são projetos que nós sabemos que são de uma ajuda preciosa para toda para esta igreja que de facto está junto da comunidade, portanto para esta igreja que tem de facto esta missão extraordinária de estar junto da comunidade que está neste momento deslocada, como dissemos aqui há pouco, Paulo, só nas últimas semanas foram mais 100 mil deslocados, portanto mais 100 mil pessoas que estão em fuga, 100 mil pessoas que estão, como nós sabemos, com as mãos completamente vazias e que precisam de ajuda. E é nestes momentos mais difíceis que a ajuda da Fundação AIS ainda se torna mais vital. Mas que projetos são apoiados então pela Fundação AIS em Cabo Delgado? Bom, Paulo, a Fundação AIS apoia há vários anos Moçambique, todas as dioceses de Moçambique, mas, de facto, nós não nos podemos esquecer que esta região de Cabo Delgado tem vivido nos últimos tempos momentos particularmente difíceis e que, por isso, nós também temos procurado, dessa forma, portanto, estar mais próximo e com projetos mais próximos desta comunidade, desta diocese. Portanto, todos os projetos da Fundação AIS têm como marca ou como objetivo, não é, contribuir efetivamente para ajudar a resolver estes problemas mais difíceis que se colocam diariamente a quem está nesta diocese. E, portanto, é assim que tem sido, Paulo, nós temos estado a procurar esta solidariedade dos nossos benfeitores tem sido, de facto, muito ligada a projetos, por exemplo, de apoio psicossocial às populações que precisam desta ajuda. Portanto, são pessoas que foram vítimas de terrorismo, foram traumatizadas e que precisam desta ajuda por parte da Igreja, mas também temos dado, por exemplo, assistência pastoral e ainda, por exemplo, também o fornecimento de materiais para a construção de dezenas e dezenas de casas e de centros comunitários. Portanto, podemos dizer, Paulo, que a Fundação AIS tem estado presente em quase todos os setores da vida da Igreja, tudo o que permite, de facto, que os missionários continuem junto à comunidade, continuem a ajudar e, por exemplo, até nos próprios centros de reassentamento nós temos estado a ajudar, que são centros que abrigam todas as famílias que ficaram desalojadas. Muito bem, obrigado, Catarina. E depois deste retrato da solidariedade da Fundação AIS junto da Igreja em Cabo Delgado, em Moçambique, vamos agora até à China, até à Diocese de Macau. Vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele traz-nos sempre uma notícia ou uma história mais relevante da vida da Igreja nesta região do globo. Dom Duarte, Duque de Bragança e pretendente ao trono de Portugal, esteve em Macau por estes dias. Aqui recebeu um prémio pela paz que granjeia todos aqueles que contribuíram pela paz no mundo, nomeadamente, neste caso, em Timor-Leste. Dom Duarte é um cidadão de Timor-Leste e ele sempre defendeu a autodeterminação do povo Maober e também, assim, conseguindo que este povo também ele vivesse em paz. A seguir, Dom Duarte foi, como não podia deixar de ser,
convidado pelo bispo Dom Stephen Lee para um encontro, e durante esse encontro o prelado convidou Dom Duarte a participar na procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos. Dom Duarte e o seu filho mais novo, Dom Dinis, vestiram as vestes da confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e acompanharam esta querida imagem pelas ruas de Macau. No dia seguinte, Dom Duarte teve ainda alguns encontros aqui no território e foi até Hong Kong, região também ela administrativa especial da República Popular da China, como Macau, e em Hong Kong foi recebido no Clube Lusitano, icónica associação daquela cidade, onde se encontrou com a comunidade portuguesa. Também, de seguida, apanhou um voo rumo a Timor-Leste, onde se encontra por estes dias, onde está a ter contactos ao mais alto nível, também com os bispos de Timor-Leste. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte nós vamos falar da Ucrânia. O bispo Dom Stefan Sus veio a Portugal para participar no arranque da campanha da Fundação AIS de ajuda à Igreja do seu país, e nós vamos escutá-lo, assim como a Dom Rui Valério, o patriarca de Lisboa. Iremos ficar a conhecer em detalhe alguns dos projetos em curso na Ucrânia, graças à solidariedade dos portugueses. É o caso da missão das Irmãs Beneditinas de Solanka, que abriram as portas do seu mosteiro para acolher pessoas fugidas da guerra. Vale a pena ficar aí para conhecer esta bela história, mas para já vamos para um breve intervalo. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much.
прилетали снаряды туда, каждое утро, каждый день, ночь у нас постоянно были обстрелы. Словами это не передать, как мы жили 22 дня в подвале. Спали на полу, ели то, что приходилось найти нам в магазине. Нам был этот шаг перешагнуть, просто выйти с этого бомбоубежища. Я не знаю, насколько, но мне надо было спасать своих детей, свою семью. Я взяла иконы, взяла детей, мы всех собрали и начали в ту машину залазить. Нам 9 человек было. Это было настолько страх, чтобы мы этот момент, хотя бы там километра 3-4 мы проехали, чтобы нас не убило. Мы в Запорожье на Львовском поезде, мы добрались вот сюда, да. Волонтеры нас встретили, привезли в дом паломников. Это, очень спасибо им большое директорам и вообще этой церкви, что нас приютили, нас здесь кормят, нам здесь спокойно, мы не слышим этих взрывов. Вся наша семья уцелела, слава Богу. Самое главное, это вот мы все живы. We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Sou o Paulo Waive, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Como anunciámos na semana passada, a Fundação AIS acabou de lançar a campanha da Quaresma deste ano, uma campanha destinada a ajudar a Igreja da Ucrânia, que é um país que está em guerra desde 24 de fevereiro de 2022. Para assinalar o arranque da campanha, esteve entre nós o bispo Dom Stepan Sus. Foram dias muito intensos, com diversos momentos de oração, nomeadamente uma via sacra e uma missa que foi celebrada pelo Patriarca de Lisboa e teve transmissão em direto na TVI e, claro, houve um lançamento em si da campanha que teve, Catarina, a presença de Dom Stepan Sus. Sim, é verdade, Paulo, ele de facto esteve connosco em todos os momentos destas iniciativas, não é? Em todas estas iniciativas que nós tivemos, o que nos deixou de facto muito feliz contar com a sua presença. Portanto, no caso concreto, Paulo, do lançamento da campanha da Quaresma, decorreu no auditório da Paróquia da Ramada, em Odivelas, e aproveito para deixar aqui o meu muito obrigada, o agradecimento muito sentido, de facto, ao padre Rui Silva, o pároco, que nos abriu as portas e que nos ajudou a organizar tudo. Portanto, muito obrigada. Mas, como dizia aqui Paulo, foram todas estas iniciativas foram extraordinárias e a presença também, a celebração da missa também nesta própria paróquia foi de facto extraordinário. Mas, como dizia Paulo, portanto, o lançamento da campanha foi então no auditório da paróquia e naquela altura tivemos também o Dom Stepan Sus, que nos falou sobre todos os desafios e a esperança para a Igreja na Ucrânia, para a Ucrânia passado estes 2 anos de guerra, e foi de facto muito bom, muito positivo. Muito bem, a campanha em si procura mobilizar os benfeitores e amigos da Fundação AIS aqui em Portugal para gestos concretos de solidariedade, para projetos concretos para a Igreja ucraniana. Sim, Paulo, esta campanha tem como um propósito principal sensibilizar, não é? Mobilizar todos os portugueses, todos os nossos amigos, todos os nossos benfeitores,
em primeiro lugar, a rezarem por este povo ucraniano, que, como sabemos, tem sofrido tanto e que necessitam tanto da nossa ajuda e do nosso apoio espiritual. Mas, por outro lado, também pedir ajuda para continuarmos a auxiliar a Igreja na Ucrânia, que nós sabemos que tem feito um trabalho extraordinário, tem tido uma missão extraordinária e também imprescindível junto àqueles que, neste momento, estão a sofrer brutalmente com esta agressão, com esta guerra, não é? Nós vamos falar de tudo isto ao longo das próximas semanas, até porque, como se compreende, esta campanha não se esgota, obviamente, na Quaresma. Mas para já, nós vamos escutar as palavras do Bispo da Ucrânia durante a missa na Igreja da Ramada, palavras de agradecimento por toda a solidariedade dos portugueses para com o povo da Ucrânia. Дорогі Христі, брати і сестри, зараз триває Великий піст. Час Великого посту – це час, коли ми разом з своїми хрестами, своїми випробуваннями, своїми плюсами, мінусами крокуємо за Христом Господнім хресною дорогою. Україна, український народ, Українська греко-католицька церква і усі українці сьогодні вже другий рік поспіль ідуть своєю хресною дорогою. Час війни – це час великих випробувань, час терпінь, час великих втрат, але також час ран. Ці рани болять і, напевно, що довго будуть пригадувати українцям і цілому світу про цю страшну війну. У ці дні ми з вами збираємося на спільну молитву для того, щоб просити в Господа Бога миру для України і для цілого світу. Ми також збираємося на спільну молитву для того, щоб підтримати тих, кого сьогодні по-особливому болить, хто зранений, хто терпить, кого війна спонукала бути біженцем, залишити рідну домівку. Згадуємо сьогодні жінок і дітей, які в особливий спосіб терплять під час цієї війни. Я звертаюся до усіх доброчинців, усіх меценатів, людей доброї волі, що проживають в Португалії, з проханням, щоб ви підтримали ініціативи організації «Церква в потребі», яка збирає кошти, пожертви для того, щоб залікувати рани війни, для того, щоб зцілити тих, кого по-особливому війна поранила, для того, щоб підтримати тих людей, які ще сьогодні йдуть хресною дорогою за Христом Господнім. І, на жаль, вони ще навіть не знають, на якій стації цієї хресної дороги сьогодні вони перебувають. Підтримуйте Україну, український народ. Моліться за те, щоб ці важкі часи війни ми гідно пережили. Підтримуйте тих, хто сьогодні потребує зцілення. І нехай Господь щедро винагородить вас за вашу доброту. Foi Dom Stjepan Šuš, bispo ucraniano, que esteve em Portugal para o lançamento da campanha da Quaresma da Fundação AES de apoio à Igreja do seu país, na mensagem que leu no final da missa na Igreja da Ramada, uma mensagem que emocionou todas as centenas de pessoas presentes que o aplaudiram como sinal também de apreço e de proximidade para com a Ucrânia. O arranque da campanha ficou marcado, pois, pela missa que foi celebrada na Igreja da Ramada, até porque a celebração foi transmitida em direto pela TVI para todo o país e porque foi presidida pelo Patriarca de Lisboa. Antes do início da celebração, Dom Rui Valério falou para o nosso programa e destacou o significado da campanha da Fundação AES, desta iniciativa solidária para com a Ucrânia. Vamos escutá-lo. Então, a importância de dedicar um dia ao povo ucraniano, através da iniciativa e da presença da Igreja e da ajuda à Igreja que sofre, e com o convite para o meio de nós do arcebispo de Kiev da Ucrânia, Dom Stjepan, reveste-se de um duplo significado. Desde logo, é um dia de memória, e um dia de memória para que no meio de nós, na nossa consciência, no nosso sentido cívico e de cidadania, nunca nos estejamos longe daquele povo que sofre na Ucrânia, a atrocidade de uma guerra verdadeiramente absurda e que, com o passar dos tempos,
pode entrar um pouco aquele esquecimento, aquele menos envolvimento da nossa parte. E, portanto, o dia de hoje reveste-se de um dia de memória, em ordem a um crescimento de consciencialização. Mas reveste-se também de um outro significado e de um outro alcance. Se há memória, é porque também há esperança. E é precisamente esse o horizonte que rasga a presença do Dom Stepan no meio de nós. É para estes horizontes que a ajuda à Igreja que sofre nos quer como que lançar exatamente na esperança. E na esperança porquê? Porque, como diz São Paulo, é verdadeiramente na esperança que nós somos salvos, mas é também a partir da esperança que nós nos sentimos mobilizados para o serviço, para o amor, para a partilha, para a fraternidade. E, finalmente, uma palavra que hoje importa referir, até pelo contexto que Portugal está a viver, é um dia dedicado ao compromisso, ao envolvimento, à participação. É um dia este em que cada um de nós se deve sentir responsável em primeira pessoa pelo destino do mundo, pelo andamento da sociedade. Aquilo que sucede na Ucrânia e, infelizmente, em tantas outras geografias do globo, exige da nossa parte não apenas uma compaixão, mas permanecendo no bem-estar, mas exige uma compaixão que se torna serviço, que se torna participação, que se torna envolvimento. E, portanto, eu diria que hoje o dia, com a presença do arcebispo Dom Stepan, graças também à colaboração, ao serviço, à ajuda à Igreja que sofre, reveste-se destes três significados: memória, esperança e participação ativa. Foi Dom Rui Valério, patriarca de Lisboa, a destacar a importância da campanha da Fundação AIS para com a Igreja que sofre na Ucrânia, apelando, como escutámos, à participação solidária, ativa de todos para com este país em guerra. A missa na Igreja da Ramada foi um dos momentos mais significativos do lançamento da campanha da Quaresma da AIS de apoio à Ucrânia. Uma campanha, já o disse, de que iremos continuar a falar em pormenor ao longo das próximas semanas, até porque temos uma entrevista exclusiva com Dom Stepan Sus. A campanha tem como lema, se assim posso dizer, Catarina, curar as feridas da guerra. Sim, Paulo, é exatamente isso. Portanto, curar as feridas da guerra é o lema desta campanha, desta campanha da Quaresma da Fundação AIS. Portanto, com esta campanha, Paulo, nós queremos, como já dissemos há pouco, mobilizar os nossos benfeitores e os nossos amigos para estarem unidos, de facto, ao povo ucraniano, estarem unidos através da oração, rezando por este povo ucraniano, mas também os ajudando nas suas necessidades mais urgentes, que, como sabemos, são muitas. E pode-nos dar alguns exemplos, digamos assim, do apoio que se pretende dar à Igreja ucraniana? Claro que sim, Paulo. Convido quem nos está a ver lá em casa para visitar a nossa página, porque são vários os projetos e não vou falar aqui de todos. E na internet estão todos disponíveis. Nas internet estão todos disponíveis e as pessoas podem, portanto, ir à nossa página de internet, fundação-ais.pt, e ver todos os projetos que estão lá disponíveis, mas eu posso destacar aqui alguns para quem nos está a ver e para quem provavelmente possa não ter acesso à internet. Até para abrir um pouco o apetite sobre os vários projetos em si. Exatamente. Portanto, é o caso, por exemplo, de um apoio à subsistência de 140 irmãs na Diocese de Kiev-Zitomir, irmãs que acolhem crianças e jovens órfãos. Este é um projeto. Mas também, por exemplo, estamos a dar ajuda de emergência para 223 padres e irmãs albertinos que dão comida todos os dias aos sem-abrigo, às populações mais vulneráveis, mais pobres, na Arquidiocese de Lviv. E vamos também dar uma ajuda de emergência, Paulo, à Diocese de Donetsk, para a aquisição de bens essenciais para a sobrevivência das vítimas, para a subsistência das vítimas da guerra. E tudo isto, Paulo, como eu disse há pouco, são apenas alguns exemplos. Convido, deixo aqui uma vez mais este desafio de irem à internet, ver tudo e saber que, apesar de todas estas dificuldades, nós temos tido esta generosidade e os nossos benfeitores que querem, de facto, continuar a ajudar, e é isso que nós precisamos, de continuar a ajudar esta Igreja na Ucrânia, que tem sofrido tanto nos últimos anos. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. A Ucrânia é a maior prioridade da Fundação AIS na Europa, mas isso não é de agora. A ajuda da Fundação AIS à Ucrânia não começou com a invasão do país a 24 de fevereiro de 2022, desde há 40 anos que é assim. Magda Kaczmarek, responsável de projetos da AIS na Europa de Leste, vai agora falar disso, desta
Solidariedade que começou há tantos anos e que agora, nestes dias negros de violência, com cidades a serem bombardeadas, com milhões de refugiados e deslocados, com tantas pessoas em sofrimento, agora é mais necessária do que nunca. Ukraine is the largest country in Middle East Europe, and for us, ACN, is it the biggest priority in Europe. And we have been helping for Ukraine for more than 40 years, especially for formation and motorization, as well for recollections and for renovation of monasteries or parish houses. We know how difficult is the situation, especially in East Ukraine. That's why we are focused on this help, especially now when Pope Francis calls us to pray for Ukraine. And we are very thankful for all of the benefactors who pray for Ukraine. And be sure, our brothers and sisters in Ukraine, they pray for you every day. And this is the biggest gift as you can give us and you. Thank you. Foi Magda Kaczmarek, responsável de projetos da Fundação AIS para a Europa de Leste, a explicar que a Ucrânia é uma prioridade há já 40 anos. Estamos a falar, portanto, da campanha da Quaresma, que aqui em Portugal vai ter como grande objetivo ajudar a Igreja deste país em guerra desde que foi invadido em 24 de fevereiro de 2022. Agora vamos até Solonka. Nesta localidade ucraniana, junto a uma estrada movimentada, existe um mosteiro beneditino. Cá fora, com o ruído dos carros, é difícil imaginar o silêncio dos claustros, do jardim, dos campos de cultivo das irmãs. Mas, desde algum tempo, esse silêncio foi interrompido pelo riso das crianças, pelas conversas dos adultos que agora vivem por lá. São pessoas que fugiram da guerra e que as irmãs acolheram com todo o amor. É o caso de Luba e Vasily, casados há quase 40 anos e que nem sequer sabiam rezar quando entraram na porta do convento pela primeira vez. Мене звуть Дігтяр Любов Петрівна. Мене звуть Дігтяр Василь Павлович. Ми приїхали з Краматорська Донецької області. Ну, що ми разом? Ми вже скільки? 37 років разом. З 86-го року. Kiedy zaczęła się wojna, jednogłośnie doszłyśmy do tego, że co możemy zrobić dla ludzi, dla kraju, to otworzyć drzwi naszego klasztoru, naszej klauzury dla ludzi, którzy będą uciekali od wojny. Od 1,5 roku przyjmujemy uchodźców. Wasylij i Luba, kiedy uciekali od wojny, jak i większość uchodźców, byli przestraszeni, zamknięci w sobie. Ale oni przychodzili i modlili się razem z nami. Ta rodzina Wasyla i Luby to jedna z pierwszych, którzy naprawdę otworzyli swoje serce dla Boga. Teraz u nas mieszkają ludzie ze wschodniej Ukrainy i oni nie mają możliwości teraz wracać do siebie, bo albo idą walki, albo już zniszczone domy. Слава Богу, що ми сюди попали і що нас навчили цінувати Бога і шукати Бога в своєму житті. Ми з моїм чоловіком не були повінчані. Ми якось не придавали цьому дуже великого значення. А коли ми попали сюди, в цей храм, сестри навчили нас взагалі молитися.
Chcę podziękować wszystkim, którzy pomagają nam, wspierają modlitwą. I to jest dla nas bardzo ważne, że w tych trudnych chwilach nie jesteśmy sami. Bóg dokonuje wielkich rzeczy. Um mosteiro de portas abertas em que as irmãs beneditinas se privaram do silêncio contemplativo para o acolhimento de pessoas de famílias refugiadas da guerra. Este é apenas um exemplo da importância da campanha da Quaresma da Fundação AIS. Uma campanha que vai estar no centro dos nossos programas ao longo das próximas semanas. Estamos mesmo na reta final do nosso tempo, mas temos ainda uma nota de agenda para recordar que é já no próximo dia 21 de março, quinta-feira, que vamos ter mais uma apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da Fundação AIS. E desta vez, Catarina, vai ser na Diocese de Santarém. É verdade, Paulo. Portanto, dia 21 de março, quinta-feira, tal como o Paulo disse, portanto, na Diocese em Santarém, vamos ter a presença entre nós do Bispo de Santarém, o Dom José Traquina, portanto, e a apresentação deste relatório, Paulo, irá decorrer na Igreja de São João Batista, em Tomar. Começa pelas 18 horas com uma Eucaristia e, portanto, claro que todos os nossos telespectadores estão convidados, claro, e eu sublinho, Paulo, de facto, esta importância de mais uma vez, apresentarmos este relatório, darmos a conhecer o conteúdo deste relatório que nos mostra como é a vida em concreto de todas aquelas pessoas que vivem em países onde não há liberdade religiosa. É isso mesmo. Obrigado, Catarina. Vamos apenas só recordar o dia e a hora. 21 de março, quinta-feira, Igreja de São João Batista, em Tomar. Será, portanto, a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, com a presença da Catarina, claro, e de Dom José Traquina. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo o que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta na nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. Despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.